Boa noite, seja bem-vindo em mais um encontro nosso do 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Hoje nós vamos tratar de mais uma área essencial, um trabalho, uma ação, um ministério essencial na vida da igreja, que ninguém que venha de uma tradição legitimamente protestante e bíblica teria dificuldade em reconhecer a importância, que é a área da pregação ou da proclamação da palavra de Deus. Uma das grandes contribuições da reforma protestante foi precisamente restaurar a importância essencial e central da ministração, do serviço, da proclamação, da pregação da palavra de Deus na vida da igreja. Ela passa pelo culto público, não é? Como parte central do culto público, um culto propriamente cristão protestante, terá na pregação da palavra de Deus o elemento central, porque é precisamente o momento em que a igreja ouve a voz de Deus, ao ponto dos reformadores chamarem da pregação bíblica fiel de Vox Dei, a voz de Deus. A importância disso não é a performance do pregador, nem muito menos é o destaque à intelectualidade, mas é a absoluta consciência da dependência da graça de Deus e a crença de que Deus escolheu a pregação da palavra como o principal meio para comunicar a sua graça, graça redentora e transformadora. O culto público é um ministério específico da vida da igreja, como nós vimos ontem, e a pregação da palavra é uma ação específica da vida da igreja. É uma área ministerial que requer um cuidado. É verdade que ele está interrelacionado com o culto, mas se nós falarmos da adoração como o conjunto dos atos litúrgicos de adoração, nós temos que dar uma atenção especial à pregação da palavra. E por isso, os ministros protestantes de tradição histórica e conservadora têm majoritariamente, na sua qualificação ministerial no seminário, recebido ferramentas que o capacitem a ser um bom instrumentalizador da palavra de Deus, sabendo, portanto, garimpar o seu ensinamento e ser capaz de estruturar e comunicar com clareza e fidelidade. E uma boa parte do nosso curso está concentrado na capacitação para boa pregação bíblica, a saber, fiel com clareza. O que está envolvido nisso? Bem, a palavra grega que está por trás da palavra que é traduzido por pregação ou proclamação é querigma. Isso fala deste ministério essencial da vida da igreja, chamado ministério querigmático, ou ministério proclamatório, a ação de pregação, de proclamação, de difusão, de ministração, de servir a palavra de Deus aos outros. Isto é essencial na vida da igreja. O que nós estamos dizendo com isso, assim, é fundamental que no culto público a palavra de Deus seja exposta. Classicamente, há várias maneiras de você comunicar a palavra de Deus. Eu sigo a tradição que compreende que a pregação deve, por excelência, ser uma pregação expositiva. O que isso significa? Que a palavra de Deus deve ser lida, uma porção com unidade, com começo, meio e fim, deva ser lida, explicada e aplicada na vida dos ouvintes. O formato desta leitura, explicação e aplicação tem uma certa liberdade. Não é? O sermão é uma parte muito importante na vida da igreja, não é simplesmente comentários livres ou soltos. Homileticamente nós chamamos comentários livres, versículo após versículo, de homilia. O sermão é uma peça completa, que tem uma unidade temática, tem um recado para ser dado. A pregação expositiva da palavra de Deus não precisa necessariamente ser sequencial e ser de um livro inteiro. Há vantagens em fazer isso e há dificuldades em fazer isso. Mas a pregação expositiva é aquela que respeita a integridade do texto e a intencionalidade do autor ao escrevê-lo, comunicando o que o texto está dizendo, que podem ser textos, sequências diferentes, mas certamente aquele que se propôs a falar, aquela porção deverá ser devidamente explicada. A pregação expositiva, portanto, consiste nesta leitura, explicação e aplicação da palavra de Deus, tendo em vista
as verdades do texto bíblico e a condição daquele que está ouvindo em linhas gerais. Esta mensagem cristã, como diz o apóstolo Paulo, a palavra da cruz, que é loucura para o mundo que se perde, é o poder de Deus e a salvação para os que creem. É uma palavra que sempre deve ressaltar e apontar para Cristo Jesus, o Redentor da igreja. A mensagem cristã é uma mensagem cristocêntrica, não porque o Pai não seja tão importante quanto o Filho ou o Espírito seja inferior, mas por ser Cristo o Redentor e o mediador, o único mediador. Portanto, o agente da mediação para religar o homem com Deus é Cristo Jesus. O meio pelo qual o homem se liga a Deus, o Pai, novamente. O agente que vai aplicar é a pessoa do Espírito Santo, mas o anúncio deve ser cristocêntrico. Quem proclama a palavra de Deus como pregação, presta atenção, é diferente de ensino, mas a pregação, o ministério do púlpito, é um ministério que está centrado na redenção dos ouvintes. O propósito é que quem esteja ouvindo a pregação da palavra seja redimido, resgatado dos seus pecados, liberto, perdoado, restaurado a comunhão com Deus, transformado. É este o propósito da pregação. Não é explicar todos os detalhes do texto, não é impressionar pelo conteúdo, não é trazer grande performance, mas é produzir a redenção a partir da aplicação que o Espírito Santo faz da verdade central. O que o ministério da pregação ou da proclamação oferece para a vida da igreja? Qual é a razão, qual é a missão deste ministério e desta ação na vida da igreja? Oferece a motivação da palavra para redimir o ouvinte. Aquele que é servido do ministério da pregação deve se sentir motivado pela explicação da palavra a encontrar em Cristo o seu Redentor e, portanto, experimentar a transformação da sua vida pela rendição a Cristo. Que Deus nos ajude. Deus bendito, nós pedimos que Tu nos ajudes, como igreja, a sermos fiéis comunicadoras da Tua palavra. Capacita-nos, os pregadores da palavra, a sermos fiéis expositores do texto bíblico, apontando aos ouvintes a obra redentora do Teu Filho Jesus Cristo. Que o poder do Teu Espírito nos revista e que cresçamos nesta transformação. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.